graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão felizes? Diga amém. Você veio buscar um milagre? Diga eu vim. Eu também vim buscar o meu milagre essa noite. Creio que Deus tem respostas, Deus tem algo para realizar essa noite. Eu fiz uma chamadinha essa semana, dizendo que, para que viéssemos provocar o nosso milagre. E o milagre ele precisa de provocação, e nós vamos entender um pouco disso. A partir de hoje, dando início hoje, nós vamos está fazendo uma série de mensagens relacionadas aos milagres segundo o Evangelho de João. João relata 7 milagres de Jesus. Nós vamos entender um pouco sobre esses milagres na nossa vida. É interessante que os milagres de João, eles são diferentes dos outros evangelhos. O que João relata, o Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm muita semelhança entre um e outro. Mas já o Evangelho de João ele é um pouco diferente, ele tem as suas particularidades. Praticamente 90% do Evangelho de João não tem nada escrito nos outros evangelhos também. O Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus escreveu para o povo judeu. É o Evangelho do rei. Mateus quis mostrar para o povo judeu que Jesus Cristo era o rei. Por isso que Mateus fala da genealogia de Jesus, porque um rei para os judeus, ele precisava ter genealogia. Lucas já vai falar para nós que a direção do Evangelho de Lucas já foi para os gregos. O que Lucas queria mostrar? Lucas queria transmitir que Jesus Cristo era o homem, mas o homem perfeito. Já Marcos, ele vem trazendo o Evangelho dele direcionado aos romanos. Marcos vem mostrar que Jesus Cristo era servo. Mostrando para os romanos que Jesus Cristo era servo, aquele que veio que alimentava as pessoas, que curava as pessoas. Marcos veio mostrar que Jesus Cristo era servo. Mas João já é diferente. João já veio de uma forma mais abrangente. Tem estudos que mostram que o Evangelho de João é o livro mais lido no mundo. A Bíblia, se você falar com um novo convertido, conversar com ele, você vai dizer assim, olha, começa a Bíblia pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João vai mostrar a divindade de Deus. Vai mostrar quem era Deus, e vai mostrar que aquele que veio era o verbo vivo. João veio mostrar que Jesus era o grande eu sou, Jesus era divino. Então, a proposta de João é mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém? Provar que e mostrar também que quem crê nele tem a vida eterna. Mas, então quem é esse João? Bom, a Bíblia nos fala que João, ele é filho de Zebedeu e de Salomé. Ele é irmão de Tiago, ele era um homem do ramo empresarial de barco, de pesca. Essa era a função, era o trabalho de João. E ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quem eram os discípulos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. E João esteve nas principais partes da vida de Jesus, principais momentos de Jesus, ali estava João. João estava na transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, foi transfigurado, e o sol dele, e o rosto dele ficou como um sol reluzente, as suas roupas ficaram brancas como a neve, ali estava João junto também. João estava junto com Jesus, no momento que Jesus foi até a casa de Jairo, o principal da sinagoga, e ali ressuscitou a vida dele. João estava presente. João estava presente nos piores momentos da vida de Jesus, quando Jesus estava próximo a ir para a cruz, e Jesus vai ao Getsêmani orar, ali estava João também com ele. Dos 3, João era o discípulo mais amado. Era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Foi o único que não abandonou Jesus na crucificação. Olha que particularidade, todos os outros apóstolos foram mártires. Apenas João podeu morrer em velhice. Morreu em velhice, não foi um dos mártires. João foi exilado para a ilha de Patmos. E nos últimos anos, ele escreveu esse evangelho. Foi o último evangelho a ser escrito. João tinha mais ou menos, esse evangelho foi escrito mais ou menos 60 anos depois que Jesus
veio a este mundo, no ano 60 dessa nova era. E o propósito, ou seja, a tese de João, está defendendo ao escrever esse evangelho, é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e quem crer nele tem a vida eterna. Então, o primeiro milagre que João vai relatar é esse que nós vamos tratar. São 7, como eu disse. O primeiro é esse, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, em qual dia? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Cada metreta tem aproximadamente 40 litros. Disse-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham servido a água, chamou o noivo. E disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E estes foram os seus sinais miraculosos. Este foi o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche seus olhos para a palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, na Tua presença nós estamos nessa hora reunidos, pedimos, meu Deus, continua a falar conosco através da Tua palavra, abre a nossa mente, nosso entendimento, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Bom, Jesus havia sido convidado para um casamento, e o casamento, nessa época, era muito diferente dos casamentos de hoje em dia. Se você ver, acompanhar, tem ido aos casamentos, geralmente o seu casamento, para quem é casado, geralmente o casamento vai levar o que aí? Umas 2 horas, não é verdade? E é uma coisa que não fica barato. Tem uma despesa cara para fazer um casamento, sim ou não, igreja? Sim. E agora você imagina na época de Jesus, nessa época, nesse contexto judaico, dessa época. O casamento demorava 7 dias. E talvez hoje, em média, se convida aí para um buffet aí, 100 e poucas pessoas. Nessa época se convidava todo mundo, família inteira, vizinhos, o povoado inteiro. Era algo muito dispendioso. E o noivo tinha a obrigação de dar alimento para todas as pessoas e bebida durante todos os 7 dias. Podia durar até mais, mas sempre nunca menos que 7. Sempre poderia ir até 14 dias, mas nunca menos do que 7 dias. Muito bem, a Bíblia nos fala que esse casamento foi no terceiro dia. Terceiro dia, que dia que é, gente? Domingo é dia 1º, segunda é o segundo dia, terça é o terceiro dia. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Terceiro dia, esse casamento foi numa terça-feira. A Bíblia nos começa dizendo, ao terceiro dia, ou seja, numa terça-feira, vai Jesus para o casamento. E é interessante entender por que os judeus gostavam
de casar na terça-feira. O judeu gostava de casar na terça-feira, porque no terceiro dia, foi o único dia em que Deus, quando estava criando o mundo, lá em Gênesis, no capítulo 1, entre o versículo 10 e o 12, está escrito lá, a Bíblia diz que ele fala que foi bom 2 vezes, no mesmo dia. Sempre Deus criava e falava assim, e foi bom. E viu Deus que era bom. Mas, no terceiro dia, hoje, na terça-feira, Deus falou 2 vezes que era bom. Então o judeu tinha para ele o seguinte, então terça-feira é um dia duplamente bom. E então ele gostava de casar numa terça-feira. E nesse casamento aconteceu algo que não poderia acontecer de forma alguma. Acabou o vinho. Mas entenda uma coisa, se de um lado nós temos, ou aquele noivo tinha um enorme problema, aquela família tinha um enorme problema, aquilo ia trazer uma vergonha muito grande para aquele casamento. Aquilo, irmãos, talvez a gente falasse, acabou, né? Mas não era bem assim. Estava apenas no terceiro dia. Era o primeiro dia do casamento. Era o terceiro dia da semana, mas era o primeiro dia do casamento. E logo no primeiro dia, estava ali para o vinho, acabou. E aquilo ali seria uma vergonha para a família muito grande. Mas interessante que, diante de um enorme problema, do outro lado, tem aquele que tem a solução para todos os problemas. Me digam amém, por favor. Então você pode ter entrado aqui nessa noite com um enorme de um problema, que você não tem a menor ideia de como fazer para resolvê-lo. Mas eu quero dizer para você, maior do que o seu problema, tem aquele que está convidado para esta festa. O Senhor Jesus estava lá. Porque a realidade para o sucesso daquele casamento não era o vinho. A realidade para o sucesso daquele casamento é quem eles tinham convidado para aquele casamento, que era Jesus. Nós lemos aqui que Jesus havia sido convidado para aquele casamento. Ei, entenda uma coisa, a presença de Jesus é essencial, diga essencial, para tudo na minha vida. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Jesus. E quem percebeu que o vinho acabou? A primeira pessoa que percebeu que o vinho acabou foi Maria, a mãe de Jesus. É interessante nessa festa que nós vemos que Maria, ela tinha uma intimidade com aquela família. E a Bíblia nos fala que, claramente podemos observar isso, que Maria tinha acesso a 2 áreas daquela festa. Tinha acesso ao salão de festa e tinha acesso aos bastidores da festa. Tinha acesso à cozinha da festa. Porque, primeiramente, os problemas precisam ser diagnosticados. Diga comigo, diagnosticados. Precisa identificar o problema. Porque se você não identificar o problema, as coisas vão tomando proporções cada vez maiores. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que nós precisamos diagnosticar os problemas da nossa vida, diagnosticar o que está faltando, antes que vire algo de proporções muito maiores. Uma crise estava instalada naquele casamento. Havia ali um problema de ordem muito relevante. E Maria identificou esse problema nos bastidores. Entenda uma coisa, às vezes, nós estamos passando por um problema, uma crise se instaura na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, e a gente parece que não vai dando tanta importância a isso. E no salão de festa, estava tudo certo. Ninguém tinha percebido absolutamente nada. E às vezes, as situações que nós vivemos, que é exatamente isso. O que é o salão de festa hoje? O que é o lugar que está as mesas postas, tudo funcionando perfeitamente? Ali não tinha faltado o vinho ainda. É nas redes sociais. Se você está postando, está tudo bem. É no Facebook, é no Instagram, família linda, todo mundo passeando,
tudo bonito, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, eu queria ter essa vida aí. Passeando, postando, a família, todo mundo sorrindo, carro novo, sim ou não? Esses são o salão de festa. Estão me entendendo? Diga um amém, por favor. Mas às vezes, lá dentro de casa, lá nos bastidores, está sim, instaurando um grande problema. E nós precisamos identificar. É aquele filho, é aquela filha que não quer vir mais para a igreja. É aquele casamento que não tem mais um relacionamento de marido e mulher. No Instagram, todo mundo sorrindo. Vamos tirar uma foto aqui. Você sabe quando vai tirar foto, todo mundo está rindo. Daqui a pouco tira foto, todo mundo fica de cara fechada de novo. Não é verdade? Você está lá bravo, brigando. E de repente você aponta uma câmera, a pessoa dá um sorriso. Você já viu o namorado brigando com a namorada? Está brava, ele finge que está filmando, ela para e dá um sorriso. E aí daqui a pouco começa a discutir. Esses dias, eu vou falar, viu, Larissa? Esses dias eu estava saindo com a minha filha, e ela está aprendendo a dirigir. E estava eu lá, com o pai, todo paciente, vamos lá minha filha, você consegue, vamos lá, você vai dar certo. Vamos lá minha filha, você consegue. Aquele pai motivador, paciente, tentando ser mesmo, isso não é fácil, mas a gente vai administrando, né? A minha filha mais velha fala, pai, você não teve esse privilégio, eu não tive esse privilégio de ter essa paciência toda, mas eu estou aprendendo, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. E aí tem dia que ela está meio que desequilibrada emocionalmente, porque ela tem prova, ela tem a faculdade, nós estamos indo vamos para a faculdade, ela vai dirigindo, eu vou do lado, depois eu volto com o carro. Estou nesse processo, orem por mim, por favor. E aí, ela chega, um dia, ela começa a ficar em pânico, aí começa a querer chorar e tudo, aí eu pego o celular e faço o que eu estou filmando. Aí ela começa a dar risada, não pai, não faz isso, não vai filmar. Então é mais ou menos assim, sabe, você tem um problema, mas na hora que você está no salão de festa, parece que está tudo bem. Parece que está tudo certo. Está viajando com a família, o marido está brigado com a mulher. Eu conheço amigos assim, que viajam com a família, mas não tem o menor relacionamento com a mulher. Mas quando vai tirar a foto, parece que a família é mais unida e mais linda que você pode imaginar. Esse povo não tem problema, gente. O que é que acontece? Mas na verdade, isso é só o salão de festa. Os bastidores. Tem uma crise enorme, já tomando proporções inimagináveis. E a gente não toma a atitude de diagnosticar, de perceber que existe um problema. Primeira coisa que devemos fazer é enxergar o problema e não fugir dele e não continuar parecendo que nada está acontecendo de errado. Tem um problema em casa, meu irmão. Tem um problema na família. Tem um problema na empresa. Às vezes a empresa está indo mal. Eu tenho conhecidos que já me procuraram e a empresa estava falindo. E ele chegou perto de mim e falou, pastor, ora por mim, porque minha esposa não tem a menor ideia do que está acontecendo. Pastor, ora por mim, porque minha família não tem a menor ideia do que está acontecendo, e eu não sei como falar para eles. Eu não sei dizer para ele que a empresa está quebrando, que nós precisamos apertar as coisas, precisamos enxugar os gastos, precisamos mudar o nosso padrão de vida. Falei, irmão, precisa trazer e diagnosticar e chamar o povo da cozinha para conversar. Gente, vem cá. O que está acontecendo aqui? Nós temos um problema, sabia? Nós temos uma situação aqui que nós precisamos tratar ela. Precisa fazer isso. Estão me entendendo? Me digam amém, por favor. Se não, irmãos, depois pode ser tarde demais. Está aqui o pastor Hamilton, que é uma das coisas que a gente mais conversa. E ele sempre relata. Pessoas que procuram ele, quando o casamento, né, pastor, já está num ponto que aí que vai pedir ajuda. Já está num ponto que se fosse um pouquinho antes, quando a crise instaurou, tivesse procurado, ficaria muito mais fácil de trazer uma solução. Então, se você tem um problema, não se esconda dele, não fuja dele. Tem um problema, irmão, vamos fazer o que Maria fez. E o que ela fez? O problema precisa ser levado para a pessoa certa. Oh, meu irmão, isso é algo que nós precisamos aprender. O problema precisa ser levado para a pessoa certa. Às vezes nós contamos problema
para quem só vai jogar gasolina nele. Sabe aquela situação? Você chega perto da pessoa e fala assim: ora por mim, porque a situação lá em casa não está boa. Ora por mim, porque eu estou com um problema no meu casamento. Mas você fala para a pessoa errada, daqui a pouquinho a pessoa está falando assim: ó, prepara aí que vai vir um divórcio aí, viu? A fulana aí não está nada bem. O fulano aí não está nada bem. Isso vai ajudar sim ou não? Claro que não. Porque está falando para a pessoa errada. Então Maria, quando percebeu que havia uma crise, ela não chegou lá no salão de festa para a gente: ó, vai vir um vexame aí, viu? Acabou o vinho. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, o vinho acabou. Tem gente que me perdoa aqui, gosta de uma fofoca. Isso não tem aqui na nossa igreja não, viu, irmão? Vocês estão chegando agora, aqui não tem isso. Só nas igrejas por aí, aqui não tem isso não. Tem gente que gosta da fofoca, irmão. Sabe que a situação você não sabe da última? Mas graças a Deus aqui não tem isso não. E você vai falar para a pessoa errada. Você imagina se Maria saísse dali da cozinha e fosse lá: nossa, o vinho acabou. Chegasse lá no salão de festa, no vídeo, vai faltar vinho. Vocês nem perceberam, mas vai acabar. Vai vir um problema gigante aí. Mas a Bíblia diz que não. Ela foi até Jesus, porque ela sabia que somente Ele poderia trazer uma situação. Mesmo que ela não soubesse, não fazia ideia do que Ele ia fazer. Mas ela falou assim: eu sei que é o único que pode resolver isso aqui, é Jesus. Interessante olhar isso, porque ela tinha uma expectativa. Diga aí, expectativa. É assim que nós devemos vir para a casa do Senhor. É assim que nós devemos procurar a Deus, baseado com entusiasmo, na certeza de uma expectativa. Eu sei quem tem o poder, quem pode resolver. Como que Ele vai fazer? Não faço a menor ideia, mas eu sei que Ele pode fazer. O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que Ele pode fazer. Ela tinha essa expectativa, eu acredito, porque talvez ela sabia que Ele era aquele que quando o anjo Gabriel chegou perto dela e disse para ela: olha, você vai ter um filho, e o nome dele será Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Eu creio que ela entendeu isso. Eu creio que ela lembrou daquilo que Gabriel falou com ela, porque, entenda uma coisa, Jesus não havia feito nenhum milagre ainda. Nenhum milagre ainda. Porque é fácil as pessoas procurarem Jesus, depois que já tinha curado enfermos, ressuscitado mortos, levantado paralíticos, mas nessa ocasião, Jesus não havia feito nenhum milagre. Tem uma conversinha popular aí, que às vezes as pessoas gostam de falar, que Jesus é aquele que estava soltando pipa, só tinha vento na pipa dele, porque Ele era Deus, sabe? Jesus ia pescar, só pegava sempre o peixe maior, porque, sabe essas brincadeiras? Jesus ia fazer um gol, lá da defesa de cá, já chutava, fazia lá no ângulo, não, isso é mentira, gente. Essa conversinha. Jesus não havia feito nenhum milagre ainda. Foi o primeiro, diga o primeiro. Mas Ele não tinha feito ainda. Então eu entendo que, certamente Maria lembrou: meu Deus, tem um problemaço aqui. Já entendi que a coisa é séria. Já sei. Com quem que eu falo? Vou falar com o noivo, ele vai entrar em pânico, vai acabar com o casamento. Vou falar com o pai da noiva, vou sair fofocando por aí para que todo mundo vá embora. Não. Ela foi falar com Jesus, porque ela lembrou certamente. A Bíblia diz que ela guardava as coisas no coração. Tem muita gente que acaba guardando coisas que são erradas, guardam lixo no coração, guardam mágoa, tristeza, rancor. Mas Maria ia guardando no coração aquilo que que ela ia vendo o trabalhar de Jesus, o jeito de Jesus falar. Quando ela esqueceu Jesus e voltou lá no templo, ele estava lá falando para os anciões, lá para os sacerdotes. Então aquilo ali chamava a atenção daquela mãe. Ele era diferente. E eu acredito que ela sempre lembrava, assim, quando será? Jesus tinha 30 anos de idade. Quando será que vai começar o ministério dele? Mas eu sei que vai começar. Mas quando será? Porque o anjo me disse que ele seria um rei e o seu reinado jamais teria fim. As coisas estão difíceis, mas eu sei que Ele pode.
A crise está instalada, mas eu sei quem Ele é. Eu não sei o que fazer, mas sei quem está aqui sabe. E sei que Ele vai falar algo. Porque Ele responde para ela assim. Aí já não responde como filho. Que tenho eu contigo, mulher. Parece que é uma resposta meio áspera, mas não. É uma resposta costumeira de um adulto judeu falar por uma mulher. Ali ele já estava falando não como filho criado por ela, mas ali ele estava falando como filho do Deus Altíssimo. E eu não sei absolutamente o que ele disse para ela. Eu só sei que ela entendeu muito bem que algo iria acontecer. Eu vim no lugar certo, eu falei com a pessoa certa, porque depois dessa resposta que ele disse, mulher, diga ainda, não é chegada a minha hora. Mas ele não disse não é chegada. Ele disse ainda. Diga comigo, ainda novamente. Qual a diferença entre o não e o ainda? Não é não e acabou. Mas eu quero dizer para você, que você está aqui essa noite, não debaixo de um não, talvez debaixo de um ainda. Ainda coisas vão acontecer, ainda alguma coisa vai acontecer, Ele vai operar o milagre, ainda Ele vai abrir a porta, ainda Ele vai salvar, ainda Ele vai curar, ainda Ele vai restaurar, ainda Ele vai fazer o milagre. O problema é que a gente não sabe lidar com ainda, a gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Jesus falou para ela, olha, calma, ainda não chegou a minha vez. E tem muita gente aqui que está interpretando o ainda como um não. Deus fala não também. Mas eu quero dizer para você que essa noite você entrou aqui debaixo de um problema muito grande, de uma crise instaurada em alguma área da sua vida. E se você vai chegando na pessoa certa, porque Jesus está aqui neste lugar, Jesus está convidado, Jesus está no nosso meio, e Ele está dizendo, ainda vou fazer um milagre, ainda vou operar nessa situação, ainda vai acontecer aquilo que você está esperando, ainda eu vou salvar, ainda eu vou curar, ainda eu vou restaurar, porque eu sou um Deus que tenho todo o poder, e é a pessoa certa pela qual ela procurou. E o que ela disse? Fazei tudo que Ele vos disser. Entenda isso. Diga comigo, crer e obedecer. Às vezes, não vai fazer sentido nenhum. Pense comigo. Ele não podia muito bem dizer assim, haja vinho. Abre aquela vasilha ali que vai estar cheio de vinho, sim ou não? Tinha poder para isso, sim ou não? Ele era o Filho de Deus. Não é porque ele não tinha realizado nenhum milagre ainda, que ele não tinha o poder. Ele tinha todo o poder. Mas ele também era homem. 100% Deus e 100% homem. E Jesus fala assim, enchei essas talhas de vinho. Entenda uma coisa. Às vezes não faz sentido. Alguém talvez tenha perguntado assim, mas, beleza, Maria falou para fazer tudo o que ele disser. Mas acho que ele não entendeu o problema não. Porque o problema aqui não é falta de água. O problema aqui é falta de vinho. E ele está mandando encher essas 6 talhas de vinho, de água. Você sabe quantos litros de água precisariam para encher aquelas talhas? 600 a 700 litros. Você já vai pensar nisso? Na verdade, o que Jesus estava pedindo? A matéria-prima para o milagre. A provocação do milagre. Mateus 7:8 diz assim, o que pede, recebe. O que busca, encontra. Diga comigo. O que pede, o que busca, o que bate. O que é isso? Por que Jesus falou isso? É a provocação do milagre. É a provocação do milagre, é o despertar do milagre. Tem algo que é preciso ser feito. Jesus pede a matéria-prima do milagre, a provocação do milagre. Jesus poderia muito bem dizer, olha, está vendo aquelas talhas ali? Pode ir lá que elas agora estão cheias de vinho.
Jesus está dizendo o seguinte: eu vou dar o vinho, eu vou fazer o milagre, mas antes eu preciso ensinar algo. É preciso carregar água. Vamos entender isso aqui. Para pensar. De onde vinha a água? Não tinha um carro-pipa. Ó, liga lá o Disque Água e manda entregar um caminhão de água aí para encher essas talhas. Não. Sabe como é que a água era tirada, era conseguida, era adquirida naquele tempo? Ou era no poço, ou era no rio. Parou para pensar? Eu acredito que nessa casa, pelo porte do casamento, pela estrutura do casamento, eu acredito que era um poço. Certamente essa casa tinha um poço. E eu espero que esse poço vão ajudar aqui os serventes. Não era muito longe. Para pensar. Ia lá, pegava um balde, descia, subia, pegava a vinha, despejava na talha. Tá bom, Jesus? Não, é até em cima. Diga, é até em cima. Voltava lá de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até que as talhas fossem cheias. Carregar a água é algo, entenda isso, carregar a água é algo que eu consigo fazer. É possível, é o natural, sim ou não? É o que cabia e o que cabe a nós fazermos para que o milagre aconteça. Jesus está pedindo a matéria-prima, entenda isso. Jesus está pedindo a matéria-prima. Você que entrou aqui essa noite, entenda uma coisa, você quer um milagre? Jesus está pedindo a matéria-prima. E a matéria-prima ali nesse caso era a água. A água poderia, mesmo que fosse com certo esforço, mas ela poderia ser carregada, ela poderia ser tirada. Tanto que eles foram e conseguiram encher as talhas. E o que significa o vinho nesse texto? O vinho era o que estava faltando. O vinho é aquilo que eu não consigo fazer. O vinho é o impossível. Jesus está dizendo, eu vou dar o vinho, mas antes é preciso que você faça a sua parte. Me entregue a matéria-prima. Provoque o seu milagre. Bata. Procure. Insista. Para que a matéria-prima chegue. Para que algo aconteça. A talha tinha que estar bem cheia. E após as talhas estarem cheias, até em cima, com 600 litros de água, ou entre 600 e 700 litros de água, o que Jesus falou? Pegue essa água e leve ao mestre-sala. Ei, escute uma coisa. O mestre-sala era a pessoa entendida, era a pessoa apta a poder, talvez, organizar a festa, que essa era a função dele, identificar o paladar do vinho, identificar aquilo que era bom, aquilo que era ruim. Esta era a função dele. Mas ele não era o provedor. Eles levaram aquela água para o mestre-sala. Aquele que tinha o poder de mudar a história, levou para o mestre-sala. E eu pergunto para você, quando que a água foi transformada em vinho? Foi quando eles tiraram do poço? Foi quando eles derrubaram na talha? Foi quando eles tiraram da talha? Foi no momento que eles estavam carregando para o mestre-sala? Foi quando o mestre-sala foi levar aquela água na boca? Não dá para saber, a Bíblia não relata isso. Sabe o que isso eu aprendo? Assim vai ser a minha e a sua vida. Vai ser assim, meu irmão. A nossa bênção vai chegar dessa forma. Você vai estar carregando água, você vai estar enchendo a talha, você vai estar fazendo a sua parte. Ou seja, andando em santidade, perdoando, orando, louvando, esperando, lendo a palavra, congregando, chamando a água, clamando, carregando água para lá, carregando água para cá. E de repente, diga de repente, o milagre vai chegar. De repente, a água foi transformada em vinho. E não perguntar quando foi. Quando foi que seu milagre chegou? Você vai fazendo a sua parte. Você entende?
Você vai fazendo a sua parte. Você veio aqui essa noite, você está fazendo a sua parte. Você está louvando ao Senhor. O problema está instaurado, a crise está instalada, você já levou até o Senhor. E Jesus falou assim, agora faz a sua parte. Agora você me traz a matéria-prima. Começa a louvar, começa a me adorar, começa a glorificar o meu nome, começa a ler a Bíblia, começa a ir buscar de madrugada, começa a andar em santidade, começa a trazer a matéria-prima para que eu opere o milagre. Comece a crer para que eu opere o milagre. E quando acontecer, vamos perguntar assim, quando aconteceu? Diz assim, não importa quando aconteceu, o importa é que aconteceu. Entenda uma coisa, não é quem carrega, ou quem serve, que vai ser o primeiro a perceber o milagre. Entenda isso. Os serventes tiraram a água do poço, encheram as talhas, tiraram a água da talha e levaram para o mestre-sala. O primeiro a perceber o milagre não é quem carrega, não é quem serve, mas quem prova. É o primeiro a perceber o milagre da mudança. Eu quero profetizar algo para a sua vida. Levante tua mão assim. Alguém vai perceber a mudança. Alguém vai perceber a mudança. Você mudou, você está diferente. Talvez o seu vizinho. Talvez alguém vai dizer assim, mas a sua família mudou. Talvez alguém vai dizer assim, seus filhos mudaram, seu marido mudou, a sua empresa mudou, a sua saúde mudou. Quem vai perceber primeiro é quem está ao seu redor. Quem vai perceber primeiro o milagre é aquele que está perto de você. Porque o milagre vai acontecer de uma forma na sua vida, que as pessoas vão dizer assim, o que é isso? Como pode isso? Você não estava com um casamento falido, como agora está tudo certo? Os seus filhos não estavam perdidos, como é que agora está tudo certo? Os vizinhos vão olhar, quem está do seu lado vai olhar, quem congrega com você vai olhar. É aquele que está perto de você, é aquele que está experimentando viver no seu convívio, que vai experimentar e vai dizer assim, meu Deus, como mudou. E olha bem, não mudou simplesmente, eu gosto muito disso, não mudou simplesmente por mudar. Mudou para melhor. Deus tem o melhor. A hora que aquele mestre-sala provou aquele vinho, aquela água transformada em vinho, ele disse assim, chamou o noivo e falou assim, todos os casamentos que eu participo, primeiro se serve o vinho ruim, depois que todo mundo já tomou bastante. Por quê? Porque o vinho ruim é mais barato. E tinha muita gente para beber. Então você coloca o inferior primeiro. Depois que todos já estão bem fartos, saciados, você serve o melhor. Mas você guardou até agora o melhor vinho que eu já provei na minha vida. Porque Jesus, meu irmão, tem sempre o melhor. Então entenda isso. Você que veio aqui essa noite para provocar um milagre. Você que veio aqui essa noite entregar a tua adoração ao seu Deus. Você veio aqui essa noite entregar a tua fé, demonstrando que Ele tem poder para entrar nessa crise que está instaurada. Você que veio aqui, que está passando por uma dificuldade, seja na área que for. Entenda uma coisa, o milagre vai acontecer. Diagnostique o problema. Leve até quem possa resolver. Faça tudo o que Ele mandar você fazer. E você vai experimentar o melhor para a sua vida. Tudo vai mudar. E vai mudar para melhor. Desde que você continue, não pare de carregar. Não pare de encher. Não pare de encher as talhas. Vai para lá, vai para cá, pega, louva, canta, exercite uma palavra profética sobre a sua família. Se você não está vendo nada acontecer, você pega a água e despeja a água, pega a água e despeja a água. Você não está vendo nada acontecer, mas você está em obediência, você está andando de acordo com a palavra de Deus. Alguém vem aqui essa noite, precisa entender o seguinte:
Maria, quando trouxe o problema para Jesus, ela sabia que ele ia falar alguma coisa. Por isso que ela falou para ele, para os serventes: façam tudo que eles vos disser. Quantos vieram aqui essa noite para ouvir Deus falar? E quantos estão dispostos a obedecer tudo que Ele vos disser? Então você vai começar a andar em novidade de vidas. Aí você começa a obedecer aquilo que Ele faz. Sabe, Deus tem te mandado você a servir, sirva. Deus tem mandado você louvar, louve. Deus tem mandado você a fazer parte de algo maior, faça. Deus tem mandado você a orar pela sua família, ore. Deus tem mandado você acordar de madrugada, acorde. Deus tem falado para você, não desista dos teus filhos, não desista. Deus tem falado para você, não desista do teu casamento, não desista. Deus tem falado para você, entregue nas minhas mãos tudo o que você tem, que eu vou trabalhar ao seu favor. Faça. Não fique segurando aquilo que é para Deus fazer. O problema é que muitas das vezes nós ficamos fazendo coisas que é para Deus fazer e deixando Ele fazer, entregando para Ele fazer aquilo que cabe à nossa responsabilidade. Carregar a água é nossa responsabilidade. Mas operar o milagre, transformá-la em vinho, é só Ele que pode fazer. Às vezes nós ficamos lutando, e Deus fica olhando assim: velho, quando que você vai entregar em minhas mãos? Quando que você vai obedecer? Quando que você vai deixar eu operar o milagre? Isso aí é para mim fazer. Essa luta aí é para mim lutar. Mas você está lá, você não consegue vencer, você não consegue fazer, é impossível. Transformar a água em vinho é impossível, mas encher as talhas é possível. Estão me entendendo? Diga um amém, por favor. Cabe a nós, cabe a nós. O problema é que muitas das vezes nós estamos lutando guerras que nós olhamos assim: é impossível batalhar essa batalha. Entenda uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que Davi matou um leão. Um leão é possível eu e você matarmos. Não transfira para Deus matar um leão. Cabe a nós matarmos este leão. Cabe a nós matarmos um urso. Mas quando Daniel foi julgado na cova dos leões, era impossível Daniel matar aqueles leões, mas Jesus mandou o seu anjo lá e fechou a boca do leão. Quando está entendendo essa palavra, dê um glória a Deus aí, por favor. Se for impossível, Ele vai fazer, mas se for para você fazer, meu irmão, faça em obediência a Ele, que a parte dele, certamente Ele vai fazer. Você pode dar um glória a Deus? Deus está aqui e trouxe você aqui, e está dizendo para você: ei, se o milagre não aconteceu ainda, é porque você não me entregou a matéria-prima que eu preciso. Se o milagre não aconteceu ainda, é porque talvez falta ainda algumas canecas, alguns baldes dentro dessas talhas. Talvez você começou e desistiu. Talvez você até começou a encher. Talvez na primeira palavra que você recebeu, você talvez até falou assim: ah, isso aqui eu consigo fazer. Aí você começou, levou um balde, foi num culto, levou outro balde, tirou uma semana lendo a palavra de Deus. Levou outro balde, voltou a cantar no louvor, voltou a fazer parte de algum ministério da igreja. E aí você parou. Mas a talha não estava cheia ainda. Quantos estão entendendo? Diga amém, por favor. Falta algo, Deus está requerendo isso, falta algo. Algo para que você continue, não é para parar. Não é para parar, é para continuar, é para continuar. E eu quero dizer para você, na hora que a talha estiver cheia, aí é diferente. Aí Ele vai fazer a parte dele, que é fazer aquilo que nenhum de nós podemos fazer. O impossível, só Ele pode fazer. Cadê o pessoal do louvor? Vou pedir para subir aqui. Eu já estou encerrando. Convido vocês a se colocarem em pé. E eu quero concluir essa palavra com aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem situações que nós precisamos fazer, que é um compromisso com Deus. Estar disposto a obedecer. O que eu tenho para falar para você aqui, se você esqueceu tudo que eu falei, mas se lembrar disso, eu já vou me dar por satisfeito. Obedecer à voz de Deus. Obedecer aquilo que
que Ele está pedindo para você fazer. Obedecer é dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E sabe quem vai dizer o que quer que eu faça? É aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Sabe por quê? Nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer, muitas das vezes, e nós sabemos que nós já começamos a encher essas talhas, mas nem paramos. Eu não sei se você parou indo a caminho do poço, eu não sei se você parou voltando do poço, eu não sei se às vezes você parou quando você foi derrubando a água dentro da talha, e você viu que ainda não tinha enchido. Você falou assim, olhou lá para a distância do poço e falou assim: eu tenho que voltar para lá de novo. E Jesus devia estar do lado assim: é só mais um pouquinho. Está faltando tão pouco para essa talha encher. É só mais um pouco. Por que você parou? Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho milagres para ser feito na sua vida, eu tenho algo a realizar ainda. Mas você parou pela metade. E aí você largou as talhas e se afastou e foi para longe. Foi para longe do propósito. Qual que era o propósito? Poço, talha, talha, poço. Não abriu mão do percurso. O trajeto era um: talha, poço, poço, talha. O trajeto era esse. Mas você cansou e você parou. Talvez alguém falou para você: olha, vai nesse outro poço aqui, que está mais perto, é mais fácil, ele é mais raso para tirar a água. Continua aqui. E você chegou lá e viu que não tinha nada, e você simplesmente parou. Nós vamos cantar um louvor. Entenda uma coisa: se você estiver disposto a obedecer, a entregar a matéria-prima para o Senhor, para que o seu milagre seja realizado, para que essa situação seja resolvida. E Jesus não fez apenas uma talha. Jesus transformou vinho de 600 a 700 litros. Eram 6 talhas. Eu quero dizer para você que aquela festa deve ter durado apenas os outros dias, mais 6 dias, mas tinha vinho ali para mais de semanas, porque Jesus sempre faz muito além. Diga: muito além daquilo que eu estou pedindo ou pensando, conforme o poder que em nós opera. Entenda uma coisa: Deus te trouxe aqui essa noite para fazer muito mais. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele tem milagres, e você sabe que Ele tem milagres para realizar, mas você tem que passar por esses processos. Talvez eu não sei em qual estágio você está. Talvez você vai sair do teu lugar e vir aqui na frente para entregar para Jesus o problema e falar para Ele do problema que você já diagnosticou, mas ainda não falou para Ele. Talvez você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente para falar para Jesus: Senhor, está aqui o problema, eu já diagnostiquei, o que eu falo? Talvez você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer assim: Senhor, eu estou aqui disposto, pronto, certo para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E talvez você vai sair do seu lugar e dizer assim: Senhor, eu estou voltando a buscar mais água. Senhor, está faltando pouco, eu quero continuar. Senhor, eu quero ver o meu milagre. Eu estou voltando para o poço, Senhor. Eu estou voltando lá para tirar água. Eu estou voltando, Senhor, porque eu sei que esse milagre vai acontecer. E eu parei pela metade, mas agora eu quero completar. Eu quero dizer para você: Deus tem algo para você nessa noite. Não saia daqui sem entregar para Ele aquilo pelo qual Ele precisa para realizar a tua matéria-prima, a matéria-prima que Ele precisa. Nossa igreja é uma igreja de altar. Esse ato de sair do seu lugar e vir aqui à frente significa que você se rendeu à palavra. Não é que tem um milagre aqui, você tocar aqui, você vai, não é isso. É a atitude de deixar para trás uma história e começar uma nova. Esses passos que você dá daí até aqui significa o seguinte: eu estou voltando para o propósito. Significa: eu estou voltando e estou chegando aqui diante de quem pode resolver e me dar direção para a minha vida. Então, se você precisa de um milagre e precisa mudar essa situação, seja na área da saúde, seja na tua área familiar, seja na tua área financeira, seja na tua família, você sabe aonde está a crise e aonde você precisa do milagre. Enquanto nós louvamos o Senhor, não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor mudar essa história. Enquanto louvamos, você pode vir. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti.
está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado, preparado. Teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Fala: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Faz um milagre que eu estou precisando, Senhor. Me orienta ao que fazer, Senhor. Esse é o momento que você tem de intimidade com Ele. Ele está aqui. Você deve receber o abraço do Espírito Santo de Deus. A chegar aqui diante do altar. Ele já estava aqui te esperando de braços abertos. Está dizendo: filho, que bom que você veio. Filha, que bom que você saiu do seu lugar e veio aqui. Eu estava tanto esperando que você viesse me entregar essa matéria-prima que eu estou precisando. Está faltando tão pouco para o milagre chegar. Por que você parou? Por que você parou? A talha estava quase cheia. Por que você não continuou enchendo? Mas que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está disposto a recomeçar. Que bom que você está disposto a continuar. Que bom que você está aqui disposto a ouvir o que eu tenho para te dizer. Que bom que você está aqui dando um passo dizendo: eu quero te obedecer, Senhor. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Receba as orientações do Senhor. Receba a direção do Senhor. Receba respostas do Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, ó Deus. Senhor, Deus, está aqui a tua igreja, Pai, os teus filhos, Senhor, que saíram dos seus lugares, Pai, em resposta a essa palavra. Senhor, estão aqui no teu altar em resposta a essa palavra. Em resposta, Senhor Deus, a uma atitude de mudança. Em resposta, Senhor, a querer continuar, a saber que a situação que está, tem uma crise instaurada, Senhor. E eles precisam do milagre, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, de milagre, Senhor. Nós precisamos do teu agir, Pai. Então eu te peço, meu Deus, entra, Senhor Deus, nessa situação. Muda, Pai, essa história, Senhor. Transforma, Pai, essa crise, Pai, numa grande festa, Senhor. Transforma, Senhor Deus, essa realidade, Pai, de vergonha, Senhor. Essa realidade, Senhor, de escassez. Essa realidade de falta. Essa realidade, Senhor Deus, de tragédia, Pai.
Transforma, Senhor Deus, em algo de fartura, em algo do melhor, Pai, porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem o melhor, e o melhor do Senhor, Pai, é o que vem sobre a nossa vida. O Senhor nunca nos dá coisas mais ou menos, o Senhor sempre nos dá o melhor, Pai, mas que haja em nós, Senhor Deus, a obediência de continuar trazendo água, de continuar glorificando, de continuar te buscando, sabendo que, na certeza que o Senhor, meu Deus, o Senhor tem um milagre, e Ele pode chegar a qualquer momento, aleluia, e Ele está chegando agora, Ele está chegando nesta hora, eu posso ver pelos olhos da fé, Deus está entregando agora, Deus está transformando agora. Não importa se é no momento que você está carregando, se não é no momento que você está despejando a água, não importa, o importa é que Ele está fazendo, porque Ele te ama, e Ele tem propósito na sua vida, e Ele quer mudar essa história. Louvado seja o nome do Senhor.